Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam. Olá, amigos internautas, é um prazer estarmos juntos mais uma vez, divulgando a doutrina espírita, que é um dos maiores propósitos desse trabalho. É o propósito de apresentar aqueles que visitam a nossa casa, Trabalhadores de Jesus, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, situado na cidade de Cabo Frio, mas, no entanto, devido a essa realidade virtual tão preciosa, torna-se o centro espírita do planeta. Nós podemos acessar em cada momento, em qualquer lugar, aquilo que nós estamos tão desejosos de conhecer, de aprender. Então, divulgar o que pretendemos é esclarecer, é orientar, é alimentar a nossa alma, que encarnados estamos, nós precisamos tanto desse direcionamento, de lembrarmos a nossa condição primeira, que é espiritual. Então temos um prazer muito grande de receber hoje, para entrevistarmos, o Jaime Lobato, que veio do Rio de Janeiro, mais precisamente do Andaraí, da Casa Espírita Redenção, e que vem compartilhar conosco todo o seu conhecimento, a sua boa memória, nos auxiliando naquilo que nós precisamos, pois sempre que algum conteúdo chega às nossas mãos, é porque esse é o momento que, de fato, algo em nós vai frutificar. As sementes são lançadas, não é? Então, hoje nós vamos, com certeza, alcançar mais uma boa oportunidade. Muito boa noite. Boa noite. É um prazer, mais uma vez. E boa noite também para aqueles que vão nos assistir, né? Também precisamos lembrar do seu trabalho, né? Na verdade, o trabalho da Casa Espírita Redenção na Rádio Rio de Janeiro, não é? O Grupo Espírita Redenção mantém na Rádio Rio de Janeiro o programa Semeando Ideias, que completou 19 anos no ar, às quartas-feiras, às 14 horas, com reprise na própria quarta-feira, às 23 horas. Quer dizer, o programa é produzido por mim, mas mantido pelo Grupo Espírita Redenção na Rádio Rio de Janeiro. Então, o seu trabalho, sem dúvida alguma, é esse. É de divulgar de pesquisa, a doutrina. É a pesquisa, inclusive na Revista Espírita. O Semeando Ideias foi o programa que, no Rio de Janeiro, começou uma divulgação consistente e persistente da Revista Espírita, pela importância que nós achamos que a Revista Espírita tem. O foco é esse. Isso. Que bom. E precisamos. E muito. Muito. Bom, então, como nós estávamos conversando antes, vamos aproveitar a sua presença para que possamos falar sobre mediunidade. Mediunidade é uma faculdade importante, né? Que, segundo a proposta espírita, ela traz uma condição física, né? Que, de princípio, os companheiros espíritas não entenderam muito quando os espíritos falam na natureza física da mediunidade. Mas mais tarde, com o André Luiz, né? E com as obras do André Luiz e também com a pesquisa, viu-se que essa parte física está assentada na glândula pineal, né? Quer dizer, então, o que os espíritos disseram antes, bem antes, e que, de certa forma, de início não se entendeu, porque muitos acham que a faculdade mediúnica é um atributo espiritual e não o é, pode ser, pode se transformar, né?
porque a existência da mediunidade em alguém, diz a doutrina, independe da moral, mas o uso não, o uso depende da condição moral do médium. Né? Exato. E a ciência veio nos ajudar, né? Muito, aproximou muito, essa realidade, muito. Não é um fenômeno, não são fenômenos, na realidade são atributos, né? Isso aí. E importante foi a conotação dada por Kardec em toda a sua pesquisa, como resultado surgindo a ciência espírita, né? Porque, como diz Herculano Pires, a ciência espírita é obra de Kardec, né? É preciso que nós repensemos, às vezes, quando falamos em Kardec, repensemos até algumas atitudes, porque é possível que nós não o conheçamos como deveríamos. Quando a gente assiste Kardec fazendo suas pesquisas na Revista Espírita e chegando a resultados, chegando o momento até de contradizer algo que ele tinha afirmado como correto, mas ele, como pesquisador e com uma grande honestidade intelectual, ele retoma o assunto, como foi o caso da possessão, e na Revista Espírita, estudando o caso da senhorita Júlia, ele reconhece a existência da possessão, né? E a condição religiosa também do Espiritismo. No início do livro que é o Espiritismo, Kardec deixa entrever ali que o Espiritismo não é uma religião. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, ele retoma esse tema e diz, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. No sentido formal, não, porque ele não tem a formalidade da religião, né? Isso, pois é. Então, é importante, no meu entendimento, a gente compreender aí o estudo da mediunidade e a proposta da ciência espírita. Porque em questão mediúnica, quando a gente não segue a ciência espírita, o que fica? Fica dois polos. Um, de simplificar, tornar a mediunidade numa condição muito simplória. E às vezes no outro extremo, engessar a mediunidade. Nenhum desses polos, no meu entendimento, situa a mediunidade na sua condição maior, que é trazer esclarecimento ao ser humano, e isso é dito pelos próprios espíritos, né? A mediunidade como um instrumento de esclarecimento e socorro às necessidades humanas. Ok. Bom, então, seguindo previamente o que nós conversamos, o Departamento de Doutrina da Casa fez uma pesquisa, procurou elaborar uns conteúdos, uns questionamentos, para que a gente pudesse abordar determinadas questões. Sim. Então, vou compartilhar com vocês. É sabido que o fenômeno mediúnico não foi criado pela doutrina espírita, porém, foi com Allan Kardec que o mesmo foi explicado, estudado e apresentado de forma prática e objetiva, exatamente como o Jaime estava nos esclarecendo. Então, a pergunta primeira seria: qual o papel da mediunidade nas casas espíritas no cenário atual do movimento espírita? Olha, no cenário atual, eu acho que a mediunidade, tanto no cenário atual quanto no seu início, a finalidade dela continua sendo a mesma, de esclarecer, né? Quando Jesus propõe a vinda do Consolador, ele diz que o Consolador viria lembrar o ensinamento dele, que seria esquecido como foi, né? Transformado, e iria nos esclarecer sobre todas as coisas, né? E o Consolador, dizem os Espíritos Superiores, é a doutrina espírita. Então, a mediunidade surge aí como instrumento desse Consolador, né? Trazendo o esclarecimento e trazendo também ajuda aos necessitados, tanto na ordem material quanto na ordem espiritual, né? Bom, baseando-se em suas andanças e conversas com companheiros de caminhada, é possível afirmar que a mediunidade vem cumprindo sua função de forma coerente e produtiva nas casas espíritas? Olha, a gente observa, por exemplo, que o Sérgio,
tem trabalhado muito no sentido de esclarecer, né, as casas espíritas, em todos os sentidos, inclusive na área, em especial na área mediúnica, mas a gente ainda encontra algumas dificuldades. Kardec diz que as dificuldades que a gente encontra na prática do espiritismo são devidas à falta de conhecimento da doutrina, diz Kardec. Agora, tem um sociólogo espírita desencarnado já há uns 2 anos, mineiro, Paulo Roberto Santos. Numa conversa, ele diz que o conhecimento espírita entre nós, no nosso meio, está muito superficial. Então, veja, trazendo a informação de Kardec com a informação desses sociólogos já desencarnados, aliás, uma pessoa brilhante. Então, a gente observa que também a prática espírita, em termos de mediunidade, às vezes surge com algumas dificuldades, apesar de todo o empenho do movimento espírita organizado em situar a doutrina dentro de um processo lógico e racional, em especial a mediunidade. Isso me lembra as ideias colocadas durante a palestra que nós tivemos a oportunidade de assistir, sobre a importância da avaliação. Isso. Para que foque, né, mantenha-se aquele objetivo inicial. Todas as atividades da Casa Espírita, no meu entendimento, inclusive o trabalho mediúnico, deve ser avaliado. Todas as atividades precisam de avaliação, porque senão se mobiliza. Se mobiliza, cria, quer dizer, engessa. Justamente. Estamos encarnados. É isso aí. Quais os critérios que poderiam ser relacionados pelo senhor como fundamentais para a formação de uma equipe mediúnica em uma casa espírita? Olha, a qualificação de uma equipe da casa espírita é uma das coisas mais importantes. O meu entendimento é que o trabalho mediúnico de uma casa espírita, eu poderia considerar, por exemplo, a intimidade da casa espírita. Eu poderia considerar como sendo a alma da casa espírita, o trabalho mediúnico, a reunião mediúnica. É ali que nós vamos ajudar os espíritos necessitados. Por isso são reuniões privativas, embora a gente encontre ainda, com todo esclarecimento, algumas casas desenvolvendo trabalhos mediúnicos de assistência a desencarnados publicamente. Quer dizer, a nosso ver, uma das razões de ser uma reunião privativa é de assegurar aos espíritos um momento onde eles possam colocar as suas dificuldades e também criar condições para a validade do fenômeno mediúnico. Porque, segundo Kardec, a gente vai observar no Livro dos Médiuns, ele fala a influência do médium na manifestação e fala a influência do meio na manifestação. Sim. E Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, ele diz que o fenômeno mediúnico é o somatório da influência do espírito, do médium e do meio. Se o meio influencia a manifestação, nós precisamos qualificar esse meio onde a mediunidade vai ocorrer. Porque se não qualificarmos, nós não podemos validar aquele fenômeno. A gente não pode ter confiança cega naquele fenômeno, se o meio não for um meio qualificado. Kardec, no capítulo 29, por exemplo, do Livro dos Médiuns, ele fala nas reuniões espíritas e na homogeneidade, na casa espírita e nas reuniões espíritas. Quando Kardec fala em homogeneidade, não é que as pessoas tenham que pensar da mesma forma, mas é que todos que estão num trabalho mediúnico devem estar voltados para a execução daquele trabalho, todos os presentes ali. Então aí cria-se a homogeneidade. Ele chega a falar até na homogeneidade de uma reunião pública, nesse próprio capítulo 29.
Quando há homogeneidade numa reunião pública, é quando a maioria dos presentes à reunião está voltada para a reflexão do que está sendo dito. Quando isso ocorre, o expositor sente os benefícios, ele fala com maior tranquilidade, ele fala com maior expressividade. Ao contrário, quando o ambiente é conflitante, isso se reflete também no expositor, diz Kardec, no capítulo 29, isso a gente comprova na experiência, né? Sim. Aí a dificuldade de se falar, o pensamento foge, as coisas não se concretizam como o estudo feito, né? Mas a pergunta era sobre a mediunidade em si, né? Que o assunto é fascinante. Pois é, o assunto leva a gente a... Mas não tem problema, nós estamos falando sobre o que é mais importante. E diante do que foi dito, a necessidade é fundamental do estudo. Ah, não, sem estudo, todo o Kardec tempo fala que o estudo deve anteceder a prática. Quer dizer, eu sou filho de uma experiência desastrosa, infelizmente. Porque com 22 anos surgiram fenômenos anímicos e mediúnicos de que eu não tinha conhecimento, e daí por diante é uma história grande, e eu fui levado a casas que não tinha estudo. Então, tive dificuldades enormes mais tarde. Então, o estudo, eu não digo nem que é essencial, ele é primordial. Sem estudo, não se pratica uma mediunidade consequente e coerente. Precisa estudo. Há duas condições na questão mediúnica: a técnica e a condição moral também, né? Porque a existência da mediunidade em alguém, essa mediunidade chamada ostensiva e que Kardec indicou como bem caracterizada, essa mediunidade, ela precisa de um ambiente adequado para ela espontaneamente surgir. Ela não deve surgir sob imposição e sob influência das pessoas, mas a partir do momento que ela surge espontaneamente, ela precisa ser conduzida com alguém com conhecimento e experiência, porque aí o médium começa a lidar com uma coisa que ele não está habituado, é a relação com os espíritos, que no início é muito difícil. Então ele precisa, mas num segundo momento. Quando Kardec usa a expressão desenvolvimento mediúnico, a gente percebe, ao estudar os fenômenos que ele aprecia na Revista Espírita, a gente entende que ele divide esse desenvolvimento em dois momentos. Primeiro, é do despertamento espontâneo da mediunidade, né? Onde essa mediunidade bem caracterizada possa surgir, né, tranquilamente. Aí depois sim entra o dirigente, o responsável espírita, ajudando o médium a conduzir aquela questão. Então a mediunidade tem uma questão técnica que nós precisamos estudar, e Kardec propõe muito bem no livro dos médiuns, né? E depois tem a questão moral, que o médium precisa estar constantemente trabalhando, e o médium não pode também, após iniciar o trabalho mediúnico, deixar o estudo. Nós estamos constantemente estudando, reestudando, revendo, o tempo todo. Inclusive no Redenção, nós usamos uma prática que, para participar da equipe mediúnica, é preciso estar ligado a um grupo de estudo. Com certeza. Bom, as cartas psicografadas, esse é o tema agora. Sim. Tão propagadas por Chico Xavier, tem espaço nas sessões mediúnicas habituais nos dias de hoje? As mesmas deveriam ser estimuladas no seu entendimento? Olha, no meu entendimento, eu vou voltar ao que eu disse há pouco. A mediunidade deve àqueles que trazem o germe da mediunidade, como diz Kardec, aqueles que trazem em determinado momento, ela vai eclodir espontaneamente. Então, um médium que tenha a missão de consolar as mães, como Chico o fez, essa mediunidade ela tem que surgir espontaneamente, que para fazer com a identificação devida, né, sem haver aí coisas estranhas que ocorrem nesse tipo de trabalho, não do Chico, que a gente escuta falar,
é preciso deixar a mediunidade eclodir espontaneamente e, veja bem, e daí o médium começar a estudar, quer dizer, ele já estudou antes para que essa mediunidade comece a eclodir, ele está no ambiente adequado, mas essa missão de identificar espíritos é uma missão, no meu entendimento, das mais complexas. Então, eu acho que pode até numa casa espírita surgir, mas veja, como é que eu posso estimular uma coisa que tem que ser espontânea? Porque eu acho que o estímulo ao despertamento de mediunidade é que criou entre nós um automatismo psíquico e que muita gente chama de mediunidade, de prática mediúnica. Quer dizer, eu acho que a gente tem que estimular o estudo, estimular o esclarecimento, mas estimular a prática mediúnica é um problema que a gente tem que antes ter muito critério para fazê-lo. Porque, veja, se você estudar Chico Xavier e os grandes médicos que tivemos, Eurico Barçanufo, a mediunidade deles surgiram espontaneamente. Sim. Nós ainda, infelizmente, interferimos nesse processo indevidamente. Há um momento que precisa de uma interferência externa para ajudar o médium a continuar a relação com os espíritos, mas o eclodir da mediunidade não pode ter interferência, porque senão o que eclode às vezes não é nem uma faculdade mediúnica, é um processo psíquico, né? É um hábito, e que dali por diante fica uma situação às vezes até difícil de se resolver. Sim, todos nós desejamos esse tipo de comunicação, mas é algo realmente tão delicado. Mas veja, Jaqueline, a doutrina em si já traz uma contribuição importante para que a gente possa se consolar alguém ou se consolar ante o sofrimento de uma perda, não é o caso? Nossa, eu acho que agora nós fechamos essa questão de uma maneira linda. Não precisamos nem falar mais sobre isso. Exatamente o que nós precisávamos foi entregue agora. A nossa doutrina já traz o consolo, já traz toda uma sorte de elementos que, para quem está necessitado de uma resposta... Você observa que mesmo muitas mães que buscaram Chico, depois não se tornaram espíritas. Com certeza. E provavelmente isso foi uma etapa, uma das muitas que vivemos. Isso. Eu, hoje em dia, eu falo muito numa questão que, ante a situação da sociedade humana, eu acho que o grande médium não é aquele que recepciona espíritos, mas é aquele que tem um bom ouvido e um ombro almofadado para ouvir as dificuldades humanas, consolá-las através do conhecimento doutrinário, do amor, da solidariedade. Nós precisamos ser solidários com aqueles que estão sofrendo. E isso eu acho que é a grande mediunidade necessária no momento que atravessamos. Ou seja, é a primeira atitude que se espera quando há uma casa espírita em funcionamento. O consolo. Isso. Né? O acolher. O acolhimento é de suma importância. É o que eu esperaria. No meu sofrimento é o que eu esperaria. Porque o outro não estaria também desejoso, necessitado, né, desse ombro. Tanto que eu acho que a equipe de recepção da casa espírita é uma equipe de muita importância. Concordo. Porque a primeira impressão é uma impressão que geralmente fica. E quando a gente chega numa casa espírita e a gente é bem recebido, né, ante o sofrimento e a dor que atravessa, e a gente é acolhido, as coisas mudam. Alguém me olhou, alguém me ouviu. Como isso é bom, isso, né? Isso. Para todos nós. Eu já vivi uma experiência na casa. Um dia que eu não estava bem, eu acho que se ilustra muito bem isso que nós estamos falando. Eu não estava bem. Eu precisava que alguém me olhasse.
Eu precisava que alguém me notasse, só isso. E como aquilo fez diferença? Faz Mesmo muita diferença. Trabalhando na casa. Então, por isso é que eu falo que Imagina o grande médium da atualidade, as pessoas vivem procurando manifestação. Sim. As pessoas, o grande médium da atualidade é aquele que tem um bom ouvido para saber ouvir sem julgar e um ombro almofadado onde a pessoa possa debulhar as suas dificuldades e a gente, munido dos princípios da doutrina, consolar, confortar, sem querer catequizar, mas ajudar. A partir do sofrimento da pessoa. Alcançar-lhe o coração. Isso. Bom, o trabalho mediúnico de médiuns como Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco, devem ser enxergados como um parâmetro, um norteador dos médiuns iniciantes ou mesmo dos que já estejam trabalhando? Olha, eu acho que esses 3 médiuns são importantes. No caso, Ivone Pereira, eu tenho uma dívida enorme com Ivone Pereira, porque numa situação muito difícil que eu atravessei justamente por não ter tido esclarecimento sobre a mediunidade, cheguei a um ponto muito difícil e em escrevendo para Ivone Pereira, ela me respondeu a carta, então o acolhimento, e mandou para mim uma mensagem de Bezerra de Menezes, que me tirou da situação em que eu estava. Então, eu tenho uma consideração especial e uma responsabilidade moral de divulgar Kardec, porque na mensagem Bezerra disse para mim que eu devia parar com toda atividade mediúnica e parar até com a leitura, você vê o estado que eu estava. Para o espírito como Bezerra de Menezes, que quer que todo mundo leia para se esclareça, dizer para mim, pare até com a leitura. E quando recomeçar, recomece por Kardec e Jesus. Quer dizer, então eu tenho uma dívida muito grande com a Ivone Pereira e uma obrigação moral de divulgar Kardec. Agora, com relação a esses 3 médiuns que você citou, eu acho que o importante, o legado que eles nos deixam é principalmente indicando Kardec como estudo básico e principal para que possamos nos credenciar como trabalhadores na seara espírita. Eu acho que isso a gente encontra em Chico, encontra em Divaldo e encontra Dona Ivone Pereira. Os 3 indicando. O Divaldo chega a dizer que Ivone, a Joana de Ângela, recomendou ler o Livro dos Espíritos, releia o Livro dos Espíritos, não sei quantas vezes. Quer dizer, então, eu acho que um legado importante, além da obra mediúnica em si, dos 3, eu acho que, no meu entendimento, isso é de suma importância. Com certeza. O Chico tinha por hábito recomendar, né? Além do auxílio que ele prestava, ele sempre orientava o estudo da obra de Kardec. Bom, então nós já estamos encerrando. A última pergunta seria, o senhor daria algum conselho a quem deseja trabalhar com a mediunidade? Olha, desejo trabalhar com a mediunidade. Considerando que todos somos médiuns, porém, nem todos trazem consigo a mediunidade bem caracterizada, ou que hoje em dia, que Kardec chamava de bem caracterizada, e hoje em dia se chama de mediunidade ostensiva. Então, esse desejo, veja bem, ele deve ser muito bem avaliado, porque se a pessoa não traz em si, Kardec chega a dizer que só a gente conhece uma mediunidade em alguém experimentando. Então, veja bem, como é que eu posso... tem pessoas que chegam na casa espírita e chegam dizendo, eu vim aqui porque dizem que eu preciso praticar a caridade. Então a gente entende que ela está dizendo, que disseram que ela precisa trabalhar mediunicamente. Mas não é assim que a coisa ocorre. Quer dizer, uma pessoa que surja numa casa espírita até com a mediunidade florescendo, a gente primeiro precisa tratar essa pessoa. Com certeza. Entrar em estudo para depois pensar se é realmente uma mediunidade que está florescendo ou não. Então esse desejo de ser médium, porque o Herculano Pires divide os médiuns em estáticos e dinâmicos.
quando Kardec fala que todos somos médiuns, né? Então Herculano Pires divide esse todos em estáticos e dinâmicos. Dinâmicos são aqueles que têm a mediunidade bem caracterizada, ostensivas. Estáticos são aqueles que recebem a influência dos espíritos, mas ela não se manifesta. Por exemplo, quando nós oramos, né, fechamos nossos olhos, nos elevamos e recebemos a influência dos espíritos, nos acalmamos. Se a gente realmente se eleva e se sintoniza com os espíritos, a gente recebe a influência, porque médio é todo aquele que recebe a influência dos espíritos em qualquer nível. Então, quer dizer, os médios estáticos, eles recebem a influência dos espíritos, essa influência fica internalizada nele. Os médios dinâmicos não, eles recebem a influência e essa influência se manifesta, né? Então, esse negócio de desejar ser médio, quer dizer, o médio estático, ele pode servir na casa espírita, ele pode dar passe, porque para dar passe não precisa ser médium ostensivo, que é uma transmissão de energia, né? Não é uma psicofonia o passe é uma transmissão de energia. Hoje em dia eu acho excelente o termo aplicador de passe. Sim, é perfeito. Né? E não como se antigamente chamava médio passista. É o aplicador de passe. Eu acho muito importante. Então, o médium aí que não tem a faculdade ostensiva, ele pode ser um excelente aplicador de passe. Então, a mediunidade, a gente não pode... alguém não desejar ser médium é uma coisa que acho que... Eu não sei se isso seria correto, porque a existência da mediunidade em alguém, diz Kardec, só pode ser comprovada pela experiência. E mesmo porque o que me ocorre é que esse médium que ouve, ou que tenha a facilidade ou ostensivo, nem sempre ele quer o trabalho, ele teme. O que verdadeiramente às vezes tem a mediunidade ostensiva, mas ocorre um fato interessante, às vezes aquele que tem a mediunidade ostensiva, ela já até floresceu, mas ele não quer assumir o compromisso. E o que não tem, quer assumir. Na realidade seria esse, né? Que tanto deseja. Uma das orientações que nós sempre recebemos aqui na casa, há muitos seminários, estudos, então nós e a internet, esse mundo vasto, que quando nós direcionamos a nossa vontade para algo realmente construtivo, a gente tem tudo a nosso dispor, então nós vamos nos informando. Então, a orientação é exatamente essa. O primeiro passo é o tratar-se, incorporar-se à casa através do estudo. A partir daí, a espiritualidade, quem sabe, né, que vai direcionar a condição dele, né? De estudo para que aquela pessoa tenha uma função de fato. Cabe à casa espírita municiar aquele que chega, né? Até com interesse mediúnico, de esclarecimento. E na medida que ele vai se esclarecendo, ele vai vendo que até aquele interesse às vezes é indevido. Então ele vai se colocando e se recolocando, né? Aí cabe à casa espírita orientar nesse sentido, né? Com base sempre na doutrina espírita, e não o que um dirigente acha ou o que o outro acha, mas com base na doutrina. Com certeza. E de alguns anos para cá, todos nós estamos tendo oportunidade do estudo, da instrução, da informação, para todos, felizmente, né? Então, um momento como esse será replicado infinitas vezes, toda vez que alguém acessar através do site o conteúdo que se interessou, e quantos serão esclarecidos porque o desejam. Isso. Aquele momento deles, de fato, encontros como esse, que eu agradeço muito, conheci mais um amigo, como é importante para todos nós. É importante para mim, está sendo importante para o trabalho da casa, ter esse conteúdo, né? Dispondo para todos os interessados, e essa divulgação.
esclarecedor. E Jaqueline, você vê o acolhimento como é importante. Como eu fui e estou sendo bem acolhido por você. Então esse momento é um momento muito bom para você, para mim, para aqueles que vão nos assistir, né? Por quê? Porque também houve uma química que nos permitiu isso. Mas por quê? Seu acolhimento. O seu acolhimento também. Esse é o propósito. Muito bom a gente poder encerrar dessa maneira, porque o que foi tão espontâneo agora é porque nós entendemos dessa maneira qual é o verdadeiro papel daquele que se interessa pela doutrina, que se esforça através do estudo, porque nós só crescemos assim. Aquilo que é instrumento, aquilo que nós trazemos como espírito é rico, mas ele ganha vulto, ganha força quando nós entendemos tudo que nos cerca, né? E a doutrina espírita, ela favorece momentos como esse, em que nós podemos dar o melhor de cada um de nós. Isso. Né? Muito obrigada, Jaime. Eu é que agradeço a vocês pela oportunidade, porque no fundo é um trabalho. Sim. Eu é que agradeço essa oportunidade de trabalhar. Até o nosso próximo encontro, então.